Bom, essas tarifas anunciadas por Donald Trump e a reação do Planalto se refletiram positivamente nessa avaliação do presidente, com a pesquisa Genial Quest, divulgada agora de manhã, mostrando que a aprovação do governo, que vinha em queda desde dezembro, passou de 40% para 43%, enquanto a reprovação recuou de 57% para 53%. Nos dois casos, a variação ultrapassou a margem de erro de 2 pontos percentuais. A melhora no desempenho de Lula se concentrou na região sudeste, mais populosa do país, onde a aprovação saltou de 40% para 48%, enquanto a reprovação teve recuo igual de 64% para 56%. O salto foi ainda maior entre os entrevistados com ensino superior, com a aprovação indo de 33% para 45%. O conflito com Trump teve um peso forte, já que 66% disseram saber da carta do presidente americano ao Brasil, 72% avaliam que ele está errado e 84% acreditam que o governo e a oposição deveriam se unir para reagir ao tarifaço. Que essa popularidade iria melhorar um pouco os índices já era esperado aí em Brasília, como você adiantou para a gente nos últimos dias. Mas a intensidade veio como esperado também? Pois é. Quando a gente olha separadamente os números são muito positivos para o presidente Lula. Muito positivos, quer dizer, apontam uma tendência favorável à recuperação da popularidade do presidente Lula. É claro que quando a gente olha o resultado final, parece pequeno, porque a aprovação subir de 40% para 43% e a desaprovação cair de 57% para 53%, aparentemente não é assim espetacular, mas é sim quando a gente decanta os resultados. Então, a gente vê que essa diferença, a desaprovação que continua maior, a diferença da desaprovação que continua maior para a aprovação, caiu de 17 pontos em maio para 10 pontos em julho. Ou seja, a diferença entre a desaprovação, que só vinha subindo, e agora começa a cair, e a aprovação, né, que vinha caindo e agora começa a subir, ela tem uma queda substancial, de 17% para 10%. Além disso, quando a gente decanta, onde que o Lula ganhou pontos? Sudeste, como você disse, Sudeste é muito importante, porque a diferença entre a desaprovação e a aprovação caiu, olha só, de 32% para 16% no Sudeste. E o Sudeste é o Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas. Portanto, é uma região populosa e é uma região que tem alta capacidade de multiplicação de tendências e votos. Quando a gente vê no ensino superior, Lula, a gente sabe que a maior base do Lula é o ensino básico, são entre os menos. Dessa vez, a mudança favorável ao Lula foi no ensino superior. E a diferença da desaprovação para a aprovação caiu de 31% para 8%. Ou seja, a turma que tem diploma superior, que estava mal-humorada com Lula, né, agora está melhorando a visão, está tendo um pouquinho mais de boa vontade com o Lula. Quando a gente olha renda alta e renda baixa, não houve uma alteração grande. Quem estava com renda alta continua estável, quem tem renda baixa. Mas na renda média, né, que é o foco, inclusive, das campanhas do Lula agora, a diferença entre desaprovação e aprovação caiu de 19% para 9%. Ou seja, boa notícia para o Lula. E também, vejam bem que interessante, os lulistas, né, continuam francamente favoráveis ao Lula. 80% dos lulistas, dos petistas, enfim, estão com Lula. Dos bolsonaristas também continuam lá embaixo, só 12% dos bolsonaristas
estão apoiando o Lula. Mas olha só que eu achei muito interessante, a grande queda da diferença entre desaprovação e aprovação foi exatamente no centro, naquele centro que nem é bolsonarista, nem é petista lulista. E aí a diferença, né, caiu de 28 para 16. Ou seja, a desaprovação era de 28 pontos percentuais a mais do que a aprovação. E agora isso caiu para 16. Então é importante, eu achei a pesquisa importante, deve estar dando assim um certo alívio no Palácio do Planalto, e os motivos, segundo o próprio Felipe Nunes, que é assim o grande nome, a grande nome e cabeça pensante da Quest, o Felipe Nunes aponta 3 motivos para esse resultado pró-Lula. O primeiro foi o Trump. Como a gente tem dito aqui na Rádio Eldorado, a Carolina lembrou, a gente tem dito todo santo dia, né? O Trump deu de bandeja para o Lula, deu de bandeja, né, uma grande saída para a queda de popularidade. Ele deu a grande chance de recuperação do Lula nas pesquisas. Então, primeiro fator, Trump. Segundo fator, que aí eu achei interessante, curioso, a percepção sobre a economia. E o terceiro foi a campanha que nós criticamos muito, mas que fez efeito, que é a campanha do pobres contra os ricos. Enquanto Lula defende aumentar a taxação dos ricos e aumentar a isenção de imposto de renda para quem ganha menos, né, o Congresso fazendo o oposto. Isso também contribuiu para a melhora do Lula. E são mais 2 pontos que eu acho importante a gente trazer aqui, é que 79% dos entrevistados acreditam que as tarifas do Trump vão prejudicar as suas vidas, ou seja, quase 80% da população brasileira está vendo claramente que o efeito das tarifas do Trump é sobre a população brasileira, é sobre eles, né? E 72% dos ouvidos consideraram que o Trump errou ao dar como justificativa uma pretensa perseguição jurídica, política a Jair Bolsonaro. Ou seja, a população brasileira tem uma posição muito clara contra esse ataque do Trump, que só o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro defendem publicamente, porque o Congresso está calado, né? Os próprios aliados bolsonaristas estão discretinhos, só tem 3 ali na linha de frente defendendo o Trump atacando o Brasil, prejudicando os setores econômicos do Brasil, prejudicando a própria economia do Brasil e o bolso dos brasileiros. Portanto, olha, a pesquisa foi muito importante, sim. Muito bem. E uma outra iniciativa, o presidente americano agora também determinou uma investigação das práticas comerciais do Brasil. E ontem ele também se manifestou numa coletiva improvisada, afirmou que anunciou as tarifas de 50% sobre a importação aqui de produtos brasileiros. Ele explicou, porque eu posso fazer isso. E acrescentou que quer dinheiro entrando lá nos Estados Unidos, e a justificativa vista como vaga veio, a gente vai ouvir aqui um trechinho, após jornalistas questionarem o Trump sobre a maior taxa anunciada até o momento em uma lista de mais de 20 países. We are doing it because I'm able to do it. Nobody else would be able to do it. We have tariffs going on because we want tariffs and we want the money coming into the United States. Então ele falou, ele que fez isso, a repórter perguntou por que fez isso, ele falou, porque eu posso fazer isso, ninguém mais conseguiria. Nós temos tarifas rolando porque queremos tarifas e queremos dinheiro entrando nos Estados Unidos. E agora ele mandou investigar o Brasil, né, Helene?
Olha só, Eu posso, o Trump tá? vem numa campanha contra o Brasil, numa guerra contra o Brasil, né, desde lá atrás, quando o Eduardo Bolsonaro anunciou aos quatro ventos que, olha, o Alexandre de Moraes está fritando. Depois o Marco Rubio, que é o homem, né, da política externa do Trump, confirmou publicamente que sim, que estava estudando sanções contra o Alexandre de Moraes. Aí agora veio essa carta do Trump, essa carta mal ajambrada, com erros factuais e tal, um horror, não é uma carta de estadista, muito menos de presidente, muito menos ainda de presidente da maior potência do mundo. E esses ataques continuam e mais, né? Agora, os Estados Unidos estão investigando, por ordem do Trump, estão investigando o Brasil por concorrência desleal no comércio e reclamam do PIX e de pirataria, né? Então, essa ação quer avaliar as práticas em áreas como o comércio eletrônico, o PIX, as taxas, o desmatamento, ou seja, os Estados Unidos querem intervir no Brasil, assim como eles estavam querendo, quer dizer, eles não, o Trump estava querendo transformar o Canadá em mais um mero estado dos Estados Unidos, ele queria anexar o Canadá. Agora, ele também está se sentindo no direito de ser a justiça brasileira, o presidente brasileiro, enfim, o dono do Brasil. Ele quer se tornar dono do Brasil e vai investigar o Brasil e, inclusive, o PIX, que é um sucesso de público, de público e também de júri, né? Então, o que o Trump quer? Sabe, investigar o PIX no Brasil? O que ele pretende com isso, gente? É uma loucura. E agora há também um outro subproduto dessa guerra, que a OTAN anunciou ontem, citando especificamente Brasil, Índia e China, né, está prevendo sanções a Brasil, China e Índia se não tomarem providências contra o Putin, na guerra do Putin que está destruindo a Ucrânia. Ou seja, isso tem a ver também com as idas e vindas do Trump em relação à Rússia. Ora ele é amigão, ora ele não é, ora o Trump tira todo o apoio à Ucrânia, ora volta a vender equipamento de guerra para a Ucrânia, enfim, e o Trump está enlouquecendo o mundo e o Brasil no meio dessa loucura, nessa loucura toda. É tudo muito inacreditável. Eu queria saber quem vai conseguir fazer um filme em que a ficção supere essa realidade maluca, totalmente inacreditável que o Trump trouxe aos nossos tempos. Seguimos por aqui com a nossa colunista Eliane Cantanhede para entender um pouquinho melhor sobre as tratativas aqui internas para uma possível resposta, né? Ou entender como é que vai se portar a partir dessa ameaça de tarifaço de Donald Trump. Ontem, diversas reuniões, uma delas aconteceu aí em Brasília, Eliane, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos setores privados que, enfim, alguns consensos foram delimitados, mas nenhuma conclusão. A gente ouve a fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também esteve nessa reunião, dizendo do governo intensificar a busca ainda por soluções. Nós vamos, então, intensificar a busca de alternativas, mas já no reconhecimento de que não é possível, em 10 ou 15 dias, dar destino a tudo isso que se produz no Brasil e é vendido para os Estados Unidos. O diálogo está aberto da parte brasileira, mas com respeito à soberania e com muita altivez.
E mantendo esse panorama, né, de, pelo menos na retórica, a partir de 1º de agosto, usar a lei de reciprocidade. O problema é o seguinte, o governo está de mãos atadas. Essa não foi uma, foram 2 reuniões ontem, uma mais cedo dos produtos como, por exemplo, aviões, aço, etc. A segunda à tarde, mais voltada para agricultura e pecuária e pesca, inclusive, né, o setor de pescados. E ali houve, primeiro, uma reunião, uma união de esforços do governo Lula com setores que são muito refratários, historicamente refratários ao PT e o Lula, como, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Né? Então, agora sentam juntos para discutir como reagir ao inimigo comum, que é o Donald Trump, que são os Estados Unidos ameaçando com 50% de tarifação. Isso já é um ponto muito positivo. O Geraldo Alckmin é um homem, além de ter sido governador de São Paulo, conhecer bem o setor privado, ele é um homem de negociação, tem uma personalidade mais low profile, é um homem do diálogo. Então, eles conseguiram vários consensos. Um primeiro consenso é de que é preciso ter calma nessa hora, não é para sair dando canelada. Isso significa o seguinte, a lei de reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso, que foi sancionada ontem pelo Lula, está à disposição. Está à disposição, está ali de prontidão, mas o ideal não é usá-la. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma economia muito, muito superior ao Brasil. Né? Então, qualquer coisa que o Brasil faça de reciprocidade não vai, é como você pegar míssil contra velhos canhões, né? Então não dá para comparar a força de ataque dos Estados Unidos com a força de ataque do Brasil. Então isso foi um consenso. Outro consenso, né? Havia alguns setores que queriam pedir o adiamento de pelo menos 90 dias, porque o Trump disse que ia impor essa tarifa a partir do dia 1º de agosto, e alguns setores, como pescados, por exemplo, queria adiar por 90 dias. E o consenso foi de que não, é melhor negociar o que tem que negociar e não pedir adiamento nenhum. Foi a posição do Alckmin e os presentes concordaram. O terceiro é que qualquer negociação, qualquer diálogo com os Estados Unidos tem que ser em cima exclusivamente de comércio e tarifas, não em cima de política, ideologia, Bolsonaro, STF, nada disso. Houve um consenso. O que está se discutindo em Brasília e o que pode se discutir com os Estados Unidos é em cima de comércio e tarifa, não a questão política. E outro consenso que eu achei muito importante e que já vai ter desdobramentos é que tanto o governo quanto a iniciativa privada estão procurando os setores privados americanos, porque eles também vão ser muito prejudicados caso o Trump mantenha a ameaça dos 50%. Por quê? Porque, olha, o Brasil vende matéria-prima para a indústria americana produzir. Se a matéria-prima brasileira vai aumentar 50%, isso vai significar que o custo da produção nos Estados Unidos vai aumentar 50%. Além disso, o Brasil exporta produtos em várias áreas para os Estados Unidos. Se aumentar, vai prejudicar também o preço para os setores dessas áreas.
E esses contatos que a própria indústria já vem tendo com setores privados americanos, o governo também já vem tendo, o Itamaraty também já vem tendo. E hoje a reunião do Alckmin é com a Câmara de Comércio Exterior dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Câmara de Comércio Exterior ontem já soltou uma nota criticando essa posição do Trump. Então, o problema é como negociar com os Estados Unidos, porque tudo nos Estados Unidos está na cabeça do Trump. O Departamento de Estado acaba de perder mais de 1.000 funcionários, está todo mundo morrendo de medo, ninguém dá um passe, uma palavra sem a determinação do Trump. O Brasil está de mãos atadas porque não tem caminhos para negociar oficialmente. Então, a negociação vai correr paralela com a iniciativa privada americana, a quem cabe pressionar diretamente o Trump para rever essa maluquice. Eliane, rapidinho, só para a gente fechar, Eduardo Bolsonaro está com ciúminho do governador Tarcísio? Ixi, um ciúmão, né? O Tarcísio ontem, aliás, o Tarcísio, a gente já disse aqui, está se atropelando nas próprias pernas, né? O Tarcísio fez uma reunião paralela com setores privados paulistas em São Paulo. Foi uma reunião muito menor do que a de Brasília e é vista como uma divisão. É o Tarcísio dividindo o país e os setores privados, quando o governo federal e o Lula e o Geraldo Alckmin apostam na união. Aqui, a união. Lá, a divisão. Então, o Tarcísio pisa nas próprias pernas e, ao tentar se aproximar dos setores privados para discutir comércio e tarifa, ele cria atritos com o outro lado, que é o lado bolsonarista. E ontem o Eduardo Bolsonaro disse que já acusou o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, de subserviência servil. Eu acho até que é pleonasmo, né? Subserviência